Capítulo 56. Lacuna, segunda parte. Por um momento, Eragon não conseguiu se mover nem respirar. Então ele sussurrou: ovos, Safira, ovos. Ela estremeceu como se tivesse frio, as escamas ao longo de sua coluna se arrepiando e as pontas se levantando ligeiramente da pele. Quem são vocês? Perguntou com a mente. Como sabemos se podemos confiar em vocês? Eles falam a verdade, Eragon, disse Glaedr na língua antiga. Eu sei, pois Oromis estava entre aqueles que elaboraram o plano para este lugar. Oromis. Antes que Glaedr pudesse dar mais explicações, a outra mente se manifestou. Meu nome é Umarotia, disse. Meu cavaleiro era o Elfo Vrael, líder de nossa ordem antes de sofrermos a ruína. Falo pelos outros, mas não os comando, pois embora muitos de nós estivessem ligados a cavaleiros, muitos mais não estavam, e não reconhecemos nenhuma autoridade senão a de nossa própria raça. Ele disse isso com um toque de exasperação. Seria confuso demais que todos falássemos ao mesmo tempo, de modo que minha voz falará pelos outros. Você é. E Eragon indicou o homem prateado de cabeça de dragão diante dele e de Safira. Não, respondeu Umarotia. Ele é Quarok, caçador das Nidwal e destruidor dos Urgaus. Silvari, a feiticeira, o moldou com o corpo que agora tem, de modo que tivéssemos um paladino para nos defender se Galbatorix ou quaisquer forças inimigas encontrassem a entrada para o cofre das almas. Enquanto Umarotia falava, o homem com cabeça de dragão fez um gesto com a mão direita para além do torso, procurou uma fechadura escondida e abriu a frente de seu peito, como se estivesse abrindo a porta de um armário. Dentro do peito de Quarok estava aniado um coração dos corações púrpura, cercado por milhares de fios prateados, cada um não mais grosso que um fio de cabelo. Então Quarok fechou a placa de seu peito, e Umarotia disse: Não, estou aqui, e direcionou a visão de Eragon para uma alcova que continha um grande Eldunari branco. Eragon lentamente embem Hubrizinger. Ó você Eldunari. Eragon parecia não conseguir absorver a enormidade da revelação de uma só vez. Seus pensamentos pareciam lentos e confusos, como se tivesse levado um golpe na cabeça, algo que supunha ser verdade. Ele começou a se mover em direção à fileira da direita do arco preto coberto por hieróglifos, então se deteve diante de Quarok e disse, em voz alta e em sua mente: Posso? O homem de cabeça de dragão bateu os dentes e recuou com passadas estrepitosas, parando junto ao fosso incandescente no centro do aposento. Contudo, manteve a espada desembaiada, algo de que Eragon se manteve o tempo todo consciente. Uma sensação de assombro e reverência se apoderou do cavaleiro ao se aproximar dos ovos. Ele se apoiou contra a fileira inferior e deixou escapar um suspiro trêmulo, olhando fixamente para um ovo dourado e vermelho que tinha quase 1,5 metro de altura. Dominado por um impulso súbito, tirou uma luva e pôs a palma da mão nua contra o ovo. Estava cálido ao toque, ao estender a mente junto com a mão, sentiu a consciência adormecida do dragão nascituro dentro dele. O hálito quente de Safira passou sobre o pescoço dele quando ela se juntou a Eragon. Seu ovo era menor que este, disse ele. Isso foi porque minha mãe não era tão velha nem tão grande quanto o dragão que pôs este ovo. Ah, eu não tinha pensado nisso. Ele olhou para os outros ovos e sentiu a garganta se estreitar. São tantos, sussurrou. Pressionou o ombro contra a mandíbula maciça de Safira e sentiu os tremores que a sacudiam. Ela nada mais queria que se regozijar e abraçar as mentes dos seres de sua raça, mas como ele, mal conseguia acreditar que o que via era verdade. Safira fungou e jogou a cabeça para trás, de modo a estar virada para o restante do recinto, e rugiu de forma a sacudir poeira do teto. Como? Rosnou com a mente. Como vocês podem ter escapado de Galbatorix? Nós dragões não nos escondemos quando lutamos. Não somos covardes de fugir diante do perigo. Expliquem-se. Não tão alto, Bartskular, ou vai assustar os nascituros em seus ovos, raiou Umarotia. O focinho de Safira se franziu e ela rosnou. Então fale, ancião, e conte-nos como é possível. Por um momento, Umarotia pareceu achar graça, mas quando respondeu, suas palavras soaram sombrias. Você está correta. Não somos covardes e não nos escondemos quando lutamos, mas mesmo dragões ficam de tocaia para apanhar sua presa de surpresa. Você não concordaria, Safira? Ela fungou e chicoteou o rabo de um lado para outro. E não somos como as Fangur ou as víboras inferiores que abandonam suas crias para viver ou morrer de acordo com os caprichos do destino. Se tivéssemos tomado parte na batalha de Doro Araeba, teríamos sido destruídos. A vitória de Galbatorix teria sido absoluta, como de fato ele acredita que foi, e nossa raça desapareceria para sempre da face da Terra. Depois que a verdadeira extensão do poder e da ambição de Galbatorix se tornou evidente, disse Glaedr, e depois que nos demos conta de que ele e os traidores seus aliados pretendiam atacar Vroengard, Vrael, Umarotia, Oromis e eu, e alguns outros, decidimos que seria melhor esconder os ovos de nossa raça, bem como um bom número de Eldunari. Foi fácil convencer os dragões selvagens. Galbatorix os estivera caçando e eles não tinham defesas contra a magia dele. Vieram para cá e entregaram suas crias não eclodidas a Vrael, e as fêmeas que podiam puseram ovos quando normalmente teriam esperado, pois sabíamos que a sobrevivência de nossa raça estava ameaçada. Nossas precauções, ao que parece, foram bem pensadas. Eragon esfregou as temporas. Por que você não sabia disso? Porque Oromis não sabia. E como é possível esconder as mentes deles? Você me disse que não podia ser feito. Não pode, respondeu Glaedr, ou pelo menos não apenas por meio de magia. Neste caso, contudo, onde a magia falha, a distância pode ter sucesso. É por isso que estamos tão fundo debaixo da terra, 1,5 km abaixo do Monte Erolas.
Mesmo se Galbatorix e os renegados tivessem pensado em procurar com suas mentes em um local tão improvável, as rochas teriam tornado difícil para eles sentir algo mais que um fluxo confuso de energia, que teria sido atribuído aos redemoinhos no interior do sangue da Terra, que estão perto, pouco abaixo de nós. Além disso, antes da Batalha de Doro Araeba, há mais de 100 anos, todos os Eldunari foram postos em um transe profundo, parecido com a morte, o que os tornou muito mais difíceis de encontrar. Nosso plano era despertá-los depois que a luta tivesse acabado, mas aqueles que construíram este lugar também lançaram um encantamento que os despertaria de seu transe depois de passadas várias luas. Como de fato fez, disse o Marócia. O cofre das almas também foi colocado aqui por outro motivo. Este fosso que você vê diante de si se abre em um lago de pedra incandescente que esteve debaixo destas montanhas desde que o mundo nasceu. Ele fornece o calor necessário para nós, Eldunari, mantermos nossa força. Ainda não respondeu minha pergunta. Por que nem você nem Oromi se lembravam deste lugar? Perguntou Erago, dirigindo-se a Glaedr. Foi o Marótia quem respondeu, porque todos que sabiam da existência do cofre das almas concordaram em ter esse conhecimento removido de suas mentes e substituído por uma falsa memória, inclusive Glaedr. Não foi uma decisão fácil, especialmente para as mães dos ovos, mas não podíamos permitir que ninguém fora deste recinto soubesse a verdade, para que Galbatorix não tivesse conhecimento de nossa existência através deles. De modo que dissemos adeus a nossos amigos e companheiros, sabendo muito bem que poderíamos nunca mais voltar a vê-los e que, se o pior acontecesse, eles morreriam acreditando que tínhamos entrado para o vazio. Como eu disse, não foi uma decisão fácil. Nós também apagamos de todas as memórias o nome da pedra que marca a entrada deste santuário, do mesmo modo que antes havíamos apagado os nomes dos 13 dragões que escolheram nos trair. Passamos os últimos 100 anos acreditando que nossa raça estava condenada ao esquecimento, disse Glaedr. Agora, saber que toda a minha angústia foi por nada. Contudo, estou feliz por ter sido capaz de ajudar a salvaguardar nossa raça por meio de minha ignorância. Por que Galbatorix não reparou que vocês e os ovos tinham desaparecido? Perguntou Safira ao Marótia. Ele pensou que tivéssemos sido mortos na batalha. Éramos apenas uma pequena parcela dos Eldunari em Vroengard, não um número suficiente para que ele desconfiasse de nossa ausência. Quanto aos ovos, sem dúvida ele ficou furioso com sua perda, mas não tinha motivo para acreditar que houvesse alguma trapaça ou logro envolvido. Ah, sim, disse Glaedr. Foi aí que Tuviel concordou em se sacrificar, para esconder nosso plano de Galbatorix. Mas Tuviel não matou muitos dragões? Matou, e foi uma grande tragédia, disse o Marótia. Contudo, tínhamos acertado que ele não deveria agir a menos que a derrota fosse inevitável. Ao se imolar, ele destruiu os prédios onde os ovos normalmente eram mantidos, e também tornou a ilha venenosa de modo a garantir que Galbatorix não pudesse escolher se estabelecer aqui. Ele sabia por que estava se matando? Na ocasião, não, sabia apenas que era necessário. Um dos renegados matara o dragão de Tuviel um mês antes. Embora ele tivesse se abstido de pôr fim à própria vida, uma vez que precisávamos de todos os guerreiros que tínhamos para lutar contra Galbatorix, Tuviel não queria mais continuar vivendo. Ficou contente por ser encarregado daquela tarefa, dava-lhe o alívio pelo qual ansiava, e lhe permitia servir a nossa causa. Ao oferecer sua vida, garantiu um futuro tanto para nossa raça quanto para os cavaleiros. Foi um grande e corajoso herói, e seu nome algum dia será cantado em toda a Lagaesia. Depois da batalha, vocês esperaram, concluiu Safira. Depois esperamos, concordou Marótia. A ideia de passar mais de 100 anos em um único recinto enterrado nas profundezas da terra fez Eragon se arrepiar. Mas não ficamos ociosos. Quando despertamos de nosso transe, começamos a lançar nossas mentes para fora, bem devagar, inicialmente, e depois com confiança cada vez maior, pois descobrimos que Galbatorix e os renegados tinham deixado a ilha. Juntos, nossa força é enorme, e podemos observar muito do que aconteceu pela terra desde então. Não podemos visualizar por meio de magia ou ver normalmente, mas podemos ver as meadas emaranhadas de energia espalhadas pela Lagaesia e com frequência ouvimos os pensamentos daqueles que não se esforçam por defender suas mentes. Dessa maneira, coletamos nossas informações. À medida que as décadas foram passando, perdemos um pouco a esperança de que alguém pudesse matar Galbatorix. Nós estávamos preparados para esperar séculos se fosse necessário, mas podíamos sentir o poder do traidor crescendo, e temíamos que nossa espera fosse de milhares de anos em vez de centenas. Isso, nós concordamos, seria inaceitável, tanto para nossa sanidade quanto pelo bem dos ovos. Os dragões nascituros presos por meio de magia, o que torna mais lento o crescimento de seus corpos, e podem permanecer como estão por muitos anos mais, mas não é bom para eles ficar dentro dos ovos por tempo demais. Se permanecerem, suas mentes podem ficar defeituosas. Desse modo, movidos por nossa preocupação, começamos a intervir nos acontecimentos que víamos. De início, com pequenas coisas, um empurrão aqui, uma sugestão sussurrada ali, uma sensação de preocupação para alguém prestes a sofrer uma emboscada. Nem sempre tivemos sucesso, mas pudemos ajudar aqueles que ainda lutavam contra Galbatorix, e à medida que o tempo avançou, nos tornamos mais hábeis e mais confiantes em nossas interferências. Em algumas raras ocasiões nossa presença foi notada, mas ninguém nunca pôde determinar quem ou o que éramos. Em 3 ocasiões pudemos providenciar a morte de um dos renegados. Quando não era dominado por suas paixões, Bron foi uma arma útil para nós. Vocês ajudaram Bron, exclamou Eragon. Ajudamos, e também muitos outros. Quando o humano conhecido como Efraim roubou o ovo de Safira do tesouro de Galbatorix, há cerca de 20 anos, nós ajudamos na fuga dele, mas fomos longe demais, pois ele percebeu nossa presença e ficou assustado. Fugiu e não foi ao encontro dos Varden como deveria.
Mais tarde, depois que Bro resgatou seu ovo, e os Varden e os Elfos começaram a trazer meninos para vê-lo numa tentativa de encontrar um para o qual ele eclodiria, decidimos que deveríamos fazer certos preparativos para essa eventualidade. De modo que entramos em contato com os meninos gatos, que de longa data têm sido amigos dos dragões, e falamos com eles. Eles concordaram em nos ajudar, e lhes demos o conhecimento da pedra de Cutian e do aço de luz debaixo das raízes da árvore Menoa, e então removemos toda a lembrança da conversa das mentes deles. Vocês fizeram isso daqui? Perguntou Aragorn pasmou. E mais. Você nunca se perguntou por que o ovo de Safira caiu de aparecer na sua frente quando estava no meio da espinha? Aquilo foi obra de vocês, perguntou Safira, seu choque tão forte quanto o de Eragon. Pensei que tivesse sido porque Bron era meu pai, e Arya me confundiu com ele. Não, disse uma Rótia. Os encantamentos de elfos não se desencaminham com facilidade. Nós alteramos o fluxo da magia para que você e Safira se encontrassem. Pensamos que houvesse uma chance, pequena, mas mesmo assim uma chance, de que você demonstrasse ser um par perfeito para ela. E estávamos certos. Por que não nos trouxe aqui antes? Perguntou Aragorn. Porque você precisava de tempo para seu treinamento, e de outro modo nos arriscaríamos a alertar Galbatorix da nossa presença antes que você e os Varden estivessem prontos para enfrentá-lo. Se tivéssemos contatado você depois da Batalha da Campina Ardente, por exemplo, de que teria servido, com os Varden ainda tão distantes de Urubain? Houve um silêncio por um minuto. Eragon perguntou devagar, o que mais vocês fizeram por nós? Alguns empurrões, principalmente avisos. Visões de Arya em Gil-ead, quando ela precisava de sua ajuda. A cura de suas costas durante o H.T. Blodren. Um sentimento de desaprovação emanou de Glaedr. Vocês os enviaram para Gil-ead, despreparados e sem defesas, sabendo que teriam de enfrentar um espectro? Nós pensamos que Bro fosse estar com eles, mas mesmo depois que ele morreu, não podíamos detê-los, pois ainda tinham de ir para Gil-ead para encontrar os Varden. Espere, disse Eragon. Vocês foram responsáveis pela minha transformação? Em parte. Nós tocamos o reflexo de nossa raça que os elfos invocam durante a celebração. Fornecemos a inspiração, e ele forneceu a força para o encantamento. Eragon olhou para baixo e cerrou a mão por um momento, não com raiva, mas tão dominado por outras emoções que não podia ficar parado. Safira, Arya, sua espada, a própria forma de seu corpo. Ele devia tudo isso aos dragões naquele recinto. Auruono falou. Obrigado. De nada, matador de espectros. Vocês também ajudaram Horan? Seu primo não precisou de nenhuma ajuda nossa. O Marotia fez uma pausa. Nós observamos vocês dois, Eragon e Safira, por muitos anos. Observamos vocês crescerem desde filhotes até se tornarem guerreiros poderosos, e estamos orgulhosos de tudo o que conseguiram. Você, Eragon, tem sido tudo o que esperávamos ver em um novo cavaleiro. E você, Safira, demonstrou ser digna de ser incluída lado a lado entre os maiores membros de nossa raça. A alegria e orgulho de Safira se mesclaram com os de Eragon. Ele se abaixou sobre um joelho e ela raspou a pata no chão e baixou a cabeça. Eragon tinha vontade de pular, gritar e comemorar, mas não fez nada disso. Minha espada é sua, disse. E meus dentes e garras, disse Safira. Até o fim dos dias, concluíram em uníssono. O que quer de nós, Ebritilar? Agora que vocês nos encontraram, nossos dias de viver escondidos estão acabados. Iremos com vocês para Urubain e lutaremos ao seu lado para matar Galbatorix. Chegou a hora de deixarmos nossa toca e de uma vez por todas confrontar aquele traidor quebrador de ovos. Sem nossa presença, ele poderia abrir as mentes de vocês com a mesma facilidade com que nós o fizemos, pois ele tem muitos Eldunari sob suas ordens, respondeu o Marotia, tomado de satisfação. Não posso carregar todos vocês, disse Safira. Você terá de fazê-lo, disse o Marotia. 5 de nós ficarão para cuidar dos ovos, junto com Quarok. No caso de falharmos e não conseguirmos derrotar Galbatorix, eles não interferirão mais com as meadas de energia, mas apenas se contentarão em esperar até que seja novamente seguro para os dragões voltarem para a Lagaesia. Mas você não precisa se preocupar, não seremos um fardo, pois forneceremos a força necessária para mover nosso peso. Quantos de vocês existem? Perguntou Eragon, olhando ao redor do recinto. 136. Mas não pense que seremos capazes de levar a melhor sobre os Eldunari que Galbatorix escravizou. Somos muito poucos, e aqueles que foram escolhidos para serem postos neste cofre eram velhos ou valiosos demais para se arriscar no combate ou jovens e inexperientes demais para participar na batalha. Foi por isso que escolhi me juntar a eles. Forneço uma ponte entre os dois grupos, um ponto de compreensão em comum que de outro modo ficaria faltando. Os que são mais velhos são sábios e de fato muito poderosos, mas a mente deles se desvia por estranhos caminhos, e com frequência é difícil convencê-los a se concentrar em qualquer coisa fora de seus sonhos. Aqueles que são mais jovens são mais desafortunados, abriram mão de seus corpos antes do que deveriam. Suas mentes são limitadas pelo tamanho de seus Eldunari, que nunca podem crescer ou se expandir depois que abandonam a carne. Permita que isso seja uma lição para você, Safira. Não expila seu Eldunari a menos que tenha alcançado um tamanho respeitável ou que esteja diante da mais terrível emergência. De modo que ainda estamos em desvantagem? Perguntou Eragon sombriamente. Sim, matador de espectros. Mas agora Galbatorix não poderá deixar você de joelhos no momento em que o vir. Nós poderemos não levar a melhor sobre ele, mas seremos capazes de conter seus Eldunari por tempo suficiente para que você e Safira façam o que têm de fazer. E temos esperança. Temos conhecimento de muitas coisas, de muitos segredos, sobre guerra e magia e o funcionamento do mundo. E ensinaremos a você o que pudermos, e é possível que alguma parte de nosso conhecimento permita a você matar o rei.
Depois disso, Safira perguntou sobre os ovos e ficou sabendo que 243 tinham sido salvos. 26 haviam sido separados para serem unidos a cavaleiros, o restante não teria laço eterno. Então eles passaram a debater o voo para Urubai. Enquanto Marotia e Glaedra aconselhavam Safira sobre o caminho mais rápido para chegar à cidade, o homem de cabeça de dragão embainhou a espada, largou o escudo e, um por um, começou a retirar os Eldunari de suas alcovas na parede. Ele colocou cada uma das esferas semelhantes a gemas preciosas delicadamente no chão ao lado do fosso incandescente. A circunferência do maior Eldunari era tão imensa que o dragão de corpo de metal não conseguia abarcá-la inteira com os braços. Quarok trabalhava, e Eragon continuou a sentir uma incredulidade atordoada. Nem de longe tinha ousado sonhar que existissem outros dragões escondidos na Alagaesia. Contudo, ali estavam eles, os sobreviventes de uma era perdida. Era como se as histórias de tempos passados tivessem readquirido vida, e eles e o dragão estivessem no meio delas. As emoções de Safira eram mais complicadas. Saber que sua raça não estava mais condenada à extinção havia tirado uma sombra de sua consciência, uma sombra que estivera lá desde que Eragon conseguia se lembrar, e os pensamentos dela voavam alto com uma alegria tão profunda que pareciam tornar seus olhos e escamas mais brilhantes do que o normal. Mesmo assim, um sentimento de defesa temperava sua euforia, como se estivesse consciente de si e acanhada diante dos Eldunari. Mesmo em meio a seu atordoamento, Eragon percebeu a mudança de humor de Glaedra. Ele não parecia ter esquecido inteiramente seu pesar, mas estava mais feliz do que Eragon jamais o vira desde a morte de Oromis. Glaedra não demonstrava deferência para com o Marotia, mas tratava o outro dragão com o respeito que Eragon nunca o tinha visto usar antes, nem quando falará com a rainha Slanzadi. Quando Quarok estava quase terminando sua tarefa, Eragon caminhou até a beirada do fosso e olhou para o interior. Viu um poço circular que mergulhava através da pedra por mais de 30 metros e se abria para uma caverna semi-cheia de um mar de pedra incandescente. O líquido amarelo e espesso borbulhava e espirrava como uma panela de cola fervente. Plumas de vapores rodopiantes se erguiam da superfície revolta. Ele pensou ter visto uma luz, como um espírito, lampejar sobre a superfície do mar incandescente, mas desapareceu tão depressa que não podia ter certeza. Vamos, Eragon, disse o Marotia. O homem de cabeça de dragão punha o último dos Eldunari que deveriam viajar com eles na pilha. Você deve lançar um encantamento agora. As palavras são as seguintes. Eragon franziu o senho ao ouvir. O que é a torção? Na segunda linha. O que devo torcer? O ar? A explicação de o Marotia deixou Eragon ainda mais confuso. O Marotia tentou de novo, mas Eragon ainda não conseguia compreender a ideia. Outros Eldunari mais velhos entraram na conversa, mas as explicações deles fizeram ainda menos sentido, pois vinham principalmente como uma torrente de imagens, sensações e estranhas comparações esotéricas sobrepostas que deixaram Eragon totalmente perplexo. Para seu alívio, Safira e Glaedra pareciam igualmente confusos, embora Glaedra tivesse dito, acho que compreendo, mas é como tentar agarrar um peixe assustado. A cada vez que acho que peguei, escorrega entre meus dentes. Essa é uma lição para outra ocasião. Você sabe o que o encantamento deve fazer, ainda que não saiba como. Isso deverá ser suficiente. Tire de nós a força necessária e lance o encantamento, e vamos embora, disse o Marotia por fim. Nervoso, Eragon fixou as palavras do encantamento em sua mente para evitar cometer erros, e então começou a falar. Dizendo as lias, lançou mão das reservas dos Eldunari, e sua pele formigou à medida que uma enorme onda de energia jorrou através dele como um rio de água ao mesmo tempo quente e fria. O ar ao redor da pilha irregular de Eldunari ondulou e tremeluziu. A pilha pareceu se dobrar sobre si mesma e piscou, desaparecendo de vista. Uma rajada de vento agitou os cabelos de Eragon, e uma pancada suave e abafada ecoou pelo recinto. Pasmo. Eragon observou Safira espetar a cabeça para frente e balançá-la no espaço onde os Eldunari tinham acabado de estar. Eles haviam desaparecido, completa e totalmente, como se nunca tivessem existido. Entretanto, ainda podia sentir as mentes dos dragões bem próximas. Depois que você deixar o cofre, disse o Marotia, a entrada para este bolso de espaço permanecerá a uma distância fixa acima e atrás de você em todos os momentos, exceto quando você estiver numa área confinada ou quando o corpo de uma pessoa passar por aquele espaço. A entrada não é maior que a ponta de um alfinete, mas é mais mortal que qualquer espada, cortaria sua carne se você a tocasse. Zephyr fungou. Até seu cheiro desapareceu. Quem descobriu como fazer isso? Pergunte Eragon Merville Hotto. Um ermitão que vivia na costa norte da Alagaesia há 1200 anos, respondeu o Marotia. É um truque valioso se você quiser esconder algo bem à vista, mas perigoso e difícil de fazer corretamente. O dragão ficou em silêncio por um momento, e Eragon o sentiu passar em revista seus pensamentos. Então o Marotia disse, há mais uma coisa que você e Safira precisam saber. No momento em que passarem pelo grande arco atrás de vocês, o portão de Vergatos, começarão a esquecer tudo a respeito de Quarok e dos ovos escondidos aqui, e quando chegarem às portas de pedra no final do túnel, toda e qualquer memória deles terá desaparecido de suas mentes. Mesmo nós, Eldunari, nos esqueceremos dos ovos. Se tivermos sucesso em matar Galbatorix, o portão restaurará nossas memórias, mas até então, teremos de ignorar a existência deles. Umaroth Perisus Oyukar. Isto é, desagradável, eu sei, mas não podemos permitir que Galbatorix saiba da existência dos ovos. Eragon não gostava da ideia, mas não conseguiu pensar em uma alternativa razoável. Obrigado por nos contar, disse Safira, e Eragon acrescentou seu agradecimento ao dela. O grande guerreiro de metal, Quarok, pegou seu escudo do chão, desembainhou a espada, encaminhou-se para seu velho trono e se sentou nele.
Depois de descansar a lâmina da espada contra os joelhos, colocou as palmas das mãos sobre as coxas e ficou imóvel como uma estátua, exceto pelo brilho carmesim de seus olhos, que contemplavam os ovos. Eragon estremeceu e deu as costas para o trono. Havia algo de fantasmagórico na visão da figura solitária no fundo do aposento. Saber que Quarok e os outros Eldunari que ficariam para trás poderiam ter de permanecer ali sozinhos por 1000 anos, ou mais, tornava difícil para Eragon partir. Adeus, disse com sua mente. Adeus, matador de espectros, responderão 5 sussurros. Arias, escamas berlontes. Que a sorte os acompanhe. Eragon endireitou os ombros e juntos ele e Safira atravessaram o portão de Vergatos e partiram do cofre das almas. Capítulo 57. Cherno. Eragon franziu o senho quando saiu do túnel para a luz do sol da tarde que banhava a clareira diante da pedra de Kutia. Tinha a sensação de ter se esquecido de algo importante. Tentou se lembrar do que, mas nada lhe veio à mente, apenas uma sensação inquietante de vazio. Tinha a ver com... Não, ele não conseguia se lembrar. Safira, você, ele começou a dizer, mas se calou. O quê? Nada. Apenas pensei. Não se incomode, não tem importância. Atrás deles, as portas para o túnel se fecharam com um estrondo oco. As linhas de hieróglifos acima se apagaram e a torre áspera e coberta de musgo mais uma vez pareceu ser uma peça sólida de pedra. Vamos, disse o Marotia, vamos embora. O dia avança, e há muitas léguas entre este lugar e Urubai. Eragon lançou um olhar rápido para a clareira, ainda sentido como se estivesse deixando passar alguma coisa. Assentiu e montou na sela de Safira. Quando apertava as tiras ao redor das pernas, o gorjear fantasmagórico do pássaro sobressoou entre os pinheiros de ramagens densas à direita. Ele olhou, mas a criatura não estava à vista. Fez uma careta. Estava contente de ter visitado Vrongard, mas igualmente contente por partir. A ilha era um lugar hostil. Vamos, chamou Safira. Vamos, respondeu ele com uma sensação de alívio. Com um bater de asas, Safira saltou no ar e levantou o voo acima do pomar de macieiras do outro lado da clareira. Ela subiu rapidamente acima do solo do vale em forma de tigela, circulando sobre as ruínas de Douro Araeba. Depois de ganhar altura suficiente para voar acima das montanhas, virou-se para leste e partiu rumo ao continente Urubai, deixando para trás as ruínas do outrora glorioso quartel-general dos cavaleiros. Capítulo 58. A Cidade da Dor. O sol ainda estava perto de seu zênite quando os Varden chegaram a Urubai. Hora ouviu os gritos dos homens à dianteira de sua coluna quando chegaram ao cume da montanha. Curioso, tirou os olhos dos calcanhares do anão à sua frente, chegando ao topo da cadeia, parou para examinar a vista, como cada um dos guerreiros tinha feito antes dele. A terra se inclinava suavemente para baixo por vários quilômetros, se aplanava abrindo-se numa larga planície salpicada de fazendas, moinhos e grandiosas mansões de pedra que o recordaram daquelas nos arredores de Arogues. Cerca de 8 quilômetros depois, a planície chegava aos muros externos de Urubai. Ao contrário dos de Dracleona, os muros da capital eram longos o suficiente para abarcar a cidade inteira. Também eram mais altos, mesmo de longe. Horan podia ver que eram muito maiores que os de Dracleona e os de Arogues. Calculava que tivessem pelo menos 90 metros de altura. Sobre as largas ameias, avistou balistas e catapultas montadas em intervalos regulares. Aquela visão o preocupou. As máquinas de guerra seriam difíceis de destruir, sem dúvida eram protegidas de ataques mágicos, e ele sabia por experiência como podiam ser letais. Atrás dos muros havia uma estranha mistura de estruturas construídas por homens e outras que calculava terem sido feitas por elfos. A mais proeminente das edificações élficas eram 6 torres altas e graciosas, feitas de uma pedra verde malaquita, que ficavam espalhadas em arco no que ele presumia ser a parte mais antiga da cidade. 2 torres não tinham mais telhados, e ele pensou ter visto as ruínas de mais 2 parcialmente enterradas em meio à confusão de casas abaixo. O que mais o interessava, contudo, não era o muro nem os edifícios, mas o fato de que a cidade se estendia à sombra protetora de uma imensa protuberância como uma prateleira de pedra, que devia ter mais de 1,5 km de largura e 150 metros de espessura em seu ponto mais estreito. Ela formava a extremidade de uma íngreme colina maciça, que se estendia para noroeste por vários quilômetros. No topo de seu lábio irrugado, erguia-se outro muro, como que cercava a cidade, e várias torres maciças de vigia. Na parte de trás do recesso, como uma caverna sob a saliência, havia uma enorme cidadela adornada por uma profusão de torres e ameias. A cidadela se erguia acima do restante da cidade, alto o suficiente a ponto de quase tocar a parte inferior da saliência. Mais intimidante que tudo era o portão engastado na frente da fortaleza, uma enorme caverna que parecia grande o suficiente para Safira e Thor passarem andando lado a lado. As entranhas de Horan se contraíram. Se o portão era alguma indicação, Suican era grande o bastante para acabar sozinho com todo o exército deles. É melhor Eragon e Safira tratarem de chegar logo, pensou. E os elfos também. Pelo que tinha visto, os elfos talvez pudessem conseguir fazer frente ao dragão negro do rei, mas mesmo eles teriam dificuldade de matá-lo. Tudo isso, e mais, Horan observou ao se deter no cume. Então, puxou as rédeas de fogo na neve. Atrás dele, o garanhão branco bufou e o seguiu.
Horan retomava sua marcha cansada pela estrada tortuosa, descendo para as terras baixas. Ele poderia ter cavalgado, deveria cavalgar, na verdade, como capitão de seu batalhão, mas depois de sua viagem de ida e volta de Arrogues, passará a detestar sentar numa cela. Caminhando, tentou descobrir como seria melhor montar o ataque à cidade. O bolso de pedra dentro do qual Urubain ficava aninhada impediria ataques pelos flancos e pela retaguarda e interferiria em ataques pelo alto, o que era com certeza o motivo pelo qual os elfos haviam escolhido exatamente aquela localização para construir a cidade. Se pudéssemos de alguma forma destruir a saliência, poderíamos aniquilar a cidadela e a maior parte da cidade, refletiu ele, mas considerou a possibilidade improvável, pois a pedra era grossa demais. Mesmo assim, talvez conseguíssemos tomar o muro acima da colina. Poderiamos ater pedras lá de cima e derramar óleo fervente. Entretanto, não seria fácil. Lutar subindo a encosta, e aqueles muros. Talvez os elfos possam conseguir. Ou os Ku. Talvez até gostem disso. O rio Hammer ficava a vários quilômetros ao norte de Urubain, longe demais para ser de qualquer ajuda. Safira poderia escavar uma vala grande o suficiente para desviar seu curso, mas mesmo ela precisaria de semanas para concluir um projeto semelhante e os Varden não dispunham de muitos suprimentos. Restavam-lhes apenas alguns dias. Depois disso, teriam de passar fome ou debandar. A única opção que tinham era atacar antes que o Império o fizesse. Não que Horan acreditasse que Galbatorix fosse atacar. Até o momento, o rei parecerá se contentar em permitir que os Varden viessem até ele. Porque arriscaria o pescoço. Quanto mais tempo esperar, mais fracos ficamos. Isso significava um assalto frontal, um ataque impetuoso, idiota, em terreno aberto, em direção a muros largos demais para romper e para escalar sob o ataque impiedoso de arqueiros e máquinas de guerra. Só imaginar aquilo fez sua testa se cobrir de suor. Morreriam aos montes. Billy Pergagio. Vamos nos arrebentar em pedaços, e o tempo todo Galbatorix estará sentado em sua sala do trono gargalhando. Se pudermos nos aproximar dos muros, os soldados não poderão nos acertar com suas malditas armas, mas ficaremos vulneráveis a piche e óleo e rocha sendo arremessadas sobre nossas cabeças. Mesmo se conseguissem romper as muralhas, ainda teriam de vencer o exército inteiro de Galbatorix. Mais importantes que as defesas da cidade, então, seriam o caráter e a qualidade dos homens que os Varden teriam de enfrentar. Será que lutariam até o último suspiro? Será que poderiam ser assustados? Será que se desorganizariam e fugiriam se pressionados duramente? Que tipo de juramentos e encantamentos os unia? Os espios dos Varden tinham relatado que Galbatorix pusera conde chamado Lord Bars no comando das tropas dentro de Urubain. Horan nunca tinha ouvido falar de Bars antes, mas a informação pareceu desalentar Jormundur, e os homens no batalhão tinham contado histórias suficientes para persuadir Horan da maldade de Bars. Dizia-se que o Lorde havia sido senhor de uma grande propriedade perto de Gil-ead, que a invasão dos elfos o obrigara a abandonar. Os vassalos de Bars viviam com medo mortal, pois ele tendia a resolver disputas e punir criminosos da maneira mais severa possível, com frequência preferindo simplesmente executar aqueles que acreditava serem culpados. Por si, aquilo não era nada de extraordinário. Muitos lordes no Império tinham uma reputação de brutalidade. Bars, porém, era não apenas impiedoso, mas também forte, impressionantemente forte, e ardiloso. Em tudo que Horan ouvirá a respeito de Bars, a inteligência do homem ficará clara. Podia ser um canalha, mas era um canalha esperto, e Horan sabia que seria um erro subestimá-lo. Galbatorix não teria escolhido um fracote ou um imbecil para comandar seus homens. E Haviathorn Imerd. Galbatorix talvez não se movesse de seu quartel-general, mas o Dragão Vermelho e seu cavaleiro com certeza defenderiam a cidade. Eragon e Safira terão de atraí-los para longe. Caso contrário, nunca chegaremos aos muros. Warren Franziu ou Senho. Aquilo seria um problema. Murtagh agora era mais forte que Eragon. Eragon precisaria da ajuda dos elfos para matá-lo. Mais uma vez, Horan sentiu a raiva amarga e o ressentimento aforando em seu íntimo. Detestava estar à mercê daqueles que podiam usar magia. Pelo menos quando se tratava de força e astúcia, um homem podia superar a falta de um com o excedente do outro. Mas não havia como compensar a ausência de magia. Frustrado, ele apanhou um seixo do chão e, como Eragon havia lhe ensinado, disse, Sterrisa. A pedrinha permaneceu imóvel. A pedrinha sempre permanecia imóvel. Ele fungou e a atirou no acostamento da estrada. Sua esposa e seu filho por nascer estavam com os Varden, e mesmo assim não havia nada que pudesse fazer, fosse para matar Murtagh ou Galbatorix. Cerrou os punhos e se imaginou quebrando coisas. Ossos, principalmente. Talvez devêssemos fugir. Era a primeira vez que o pensamento lhe ocorria. Sabia que havia terras a leste fora do alcance de Galbatorix, planícies férteis onde ninguém, exceto nômades, vivia. Se os outros aldeões viessem com ele e Katrina, talvez pudessem começar de novo, livres do Império e de Galbatorix. Contudo, apenas considerar a ideia o deixou nauseado. Ele estaria abandonando Eragon, seus homens e a terra que chamava de lar. Não permitirei que nosso filho nasça em um mundo onde Galbatorix ainda reina. É melhor morrer que viver com medo. É claro, isso ainda não solucionava o problema de como tomar Urubain. Sempre havia uma fraqueza a explorar. Em Carvajal, tinha sido a incapacidade dos Hazak de compreender que os aldeões lutariam. Quando lutara com Urgal e Arbog, tinham sido os chifres da criatura. Em Arrogues, tinham sido os canais. Mas ali em Urubain, ele não via fraqueza, nenhum lugar onde pudesse virar a força de seus oponentes contra eles. Se tivéssemos suprimentos, eu esperaria e deixaria que a fome os vencesse. Esta seria a melhor maneira. Qualquer outra coisa é loucura.
Mas, como ele sabia, a guerra é um catálogo de loucuras. A magia é a única maneira, concluiu finalmente. Modia e Saphira. Se pudermos matar Murtagh, então ela ou os elfos terão de nos ajudar a vencer os muros. Fez uma careta, sentindo um gosto amargo na boca, e apressou o passo. Quanto mais rápido montassem o acampamento, melhor. Seus pés estavam doloridos de andar, e se ele morreria em um ataque inútil e sem sentido, então, no mínimo, queria uma refeição quente e uma boa noite de sono antes. Os Varden montaram as tendas a 1,5 km de Urubain, à margem de um pequeno riacho que desembocava no rio Humr. Os homens, anões e urgaus começaram a construir as defesas, um processo que continuaria até a noite e recomeçaria de manhã. De fato, durante o tempo em que permanecessem em uma posição, continuariam a trabalhar para reforçar o perímetro. Os guerreiros detestavam o trabalho físico, mas aquilo os mantinha ocupados, mais que tudo, poderia lhes salvar a vida. Todos acreditavam que as ordens vinham do Eragon Sobra. Horan sabia que na verdade vinham de Jormundur. Passará a respeitar o velho guerreiro desde o sequestro de Nazuada e a partida de Eragon. Jormundur estivera lutando contra o Império quase a vida inteira, e tinha um profundo conhecimento de tática e logística. Ele e Horan se davam bem, eram, ambos, homens de ação, não de magia. Depois havia o rei Orhin, com quem, após o estabelecimento das defesas iniciais, Horan se viu discutindo. Oren nunca diexavada e Rita Se alguém podia fazer com que fossem mortos, era ele. Horan sabia que ofender um rei não era a coisa mais saudável a fazer, mas o tolo queria enviar um mensageiro aos portões de Urubain e apresentar um desafio formal, como tinham feito em Dracleona e Belatona. O senhor quer provocar Galbatorix? Rosnar Warren. Se fizermos isso, ele poderia reagir. Bem, é claro, respondeu o rei Orhin, se impertigando. É no mínimo correto anunciarmos nossas intenções e dar-lhe uma oportunidade de abrir conversações para negociar a paz. Horan o encarou, então desviou o olhar com desgosto e disse para Jormundur. O senhor pode fazer com que ele seja sensato? Os três estavam reunidos no pavilhão de Orhin, para onde o rei os havia convocado. Majestade, começou Jormundur, Horan está certo. Seria melhor esperar para fazer contato com o Império. Mas eles podem nos ver, protestou Orhin. Estamos acampados bem diante dos muros deles. Seria rude não enviar um arauto para declarar nossa posição. Vocês são ambos plebeus, não espero que compreendam. A realeza exige certas cortesias, mesmo quando estamos em guerra. Uma vontade de golpear o rei dominou Horan. O senhor é tão cheio de si a ponto de acreditar que Galbatorix o considera um par? Pá. Para ele, nós somos insetos. Ele está pouco se importando com sua cortesia. O senhor se esquece de que Galbatorix era um plebeu como nós antes de derrubar os cavaleiros. As maneiras dele não são as suas. Não existe ninguém como ele no mundo e o senhor acha que pode prever seus atos? E.K. Podoplocalo? Pá. O rosto de Orhin enrubesceu, e ele atirou para o lado o cálice de vinho, jogando-o contra o tapete no chão. Está indo longe demais, martelo forte. Nenhum homem tem o direito de me insultar assim. Tenho o direito de fazer tudo o que eu bem entender, rosnou Horan. Não sou um de seus súditos. Não respondo ao senhor. Sou um homem livre, e insultarei quem eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser, até o senhor. Seria um erro enviar este mensageiro, e eu? Houve um ruído de aço deslizando quando o rei Orhin tirou sua espada da bainha. Ele não pegou Horan totalmente desprevenido. O guerreiro já estava com a mão no martelo, e quando ouviu o som arrancou a arma do cinto. A espada do rei foi um borrão prateado na luz fraca da tenda. Horan viu onde Orhin iria golpear e saiu do caminho. Então acertou a parte plana da lâmina do rei, fazendo-a se flexionar, retinir e saltar da mão de Orhin. A arma cravejada de pedras preciosas caiu no tapete, com a lâmina tremendo. Senhor! Exclamou um dos guardas do lado de fora. Está tudo bem? Apenas deixei cair meu escudo, respondeu Jormundur. Não há motivo para preocupação. Sim, senhor. Roran encarou o rei. Uma expressão selvagem, acuada, estava impressa no rosto de Orhin. Sem tirar os olhos dele, pôs o martelo de volta no cinto. Fazer contato com Galbatorix é estúpido e perigoso. Se o senhor tentar, matarei seu mensageiro antes que chegue à cidade. Você não ousaria. Retrocu Oren. Seria eo feriai. Não vou permitir que ponha em perigo todos nós apenas para satisfazer seu orgulho real. Se Galbatorix quiser conversar conosco, ele sabe onde nos encontrar. Caso contrário, deixe-o em paz. Horan saiu enfurecido do pavilhão. Do lado de fora, parou com as mãos apoiadas nos quadris e contemplou as nuvens vaporosas, esperando o pulso desacelerar. Orhin era como uma mula jovem, teimoso, confiante demais e sempre pronto a dar um coice no estômago de quem lhe desse a oportunidade. E Bibi Demes pensou Warren. Andou de um lado para outro na frente do pavilhão, até Jormundur sair. Antes que o outro homem pudesse falar, Horan disse, sinto muito. E deve sentir mesmo. Jormundur passou a mão no rosto, tirou um cachimbo de barro da bolsa no cinto e começou a enchê-lo com erva de cardo, que pressionou com a parte carnuda do polegar. Levei este tempo todo para convencê-lo a não enviar um arauto só para provocar você. Ele se calou por um momento. Você realmente mataria um dos homens de Orhin? Não faço ameaças vazias, disse Horan. Não, imaginei que não. Bem, esperemos que não chegue a isso. Jormundur começou a descer pelo caminho entre as tendas e Horan o seguiu. No percurso, os homens saíam do caminho deles e respeitosamente inclinavam a cabeça. Gesticulando com o cachimbo apagado, Jormundur disse. Admito que tive vontade de dar a Orhin uma severa repreensão verbal em mais de uma ocasião. Os lábios dele se esticaram em um sorriso fino. Infelizmente, a discrição sempre levou a melhor sobre mim.
Ele sempre foi tão intratável? Não, não. Em surda, era muito mais razoável. O que aconteceu? Medo, creio. Faz coisas estranhas com os homens. É verdade. Talvez ouvir isso ofenda, mas você também agiu de maneira muito estúpida. Eu sei. Perdi a cabeça. E ganhou um rei como inimigo. O senhor quer dizer mais um rei. Jormundur deixou escapar uma risada baixa. Sim, bem, suponho que quando você tem Galbatorix como inimigo pessoal, todos os outros parecem inofensivos. Mesmo assim, ele parou ao lado de uma fogueira e tirou um galho fino e ardente do meio das chamas. Inclinando a ponta do galho para o cachimbo, deu várias baforadas, acendendo-o, então atirou-o de volta ao fogo. Mesmo assim, eu não ignoraria a raiva de Orhin. Ele estava pronto para matar você na tenda. Se guardar ressentimento, e acho que vai guardar, pode buscar vingança. Vou destacar um guarda para ficar diante de sua tenda nos próximos dias. Depois disso, contudo, Jormundur deu de ombros. Depois disso, poderemos todos estar mortos ou escravizados. Eles caminharam em silêncio por mais alguns minutos, Jormundur dando baforadas no cachimbo o tempo todo. Quando estava a ponto de se despedir, Horan disse, quando o senhor voltar a ver Orhin, sim? Talvez possa dizer a ele que, se ele ou seus homens tocarem em Katrina, arrancarei as entranhas dele diante de todo o acampamento. Jormundur enfiou o queixo no peito e ficou parado, pensando por um momento, depois levantou os olhos e assentiu. Acho que poderia encontrar um meio de fazer isso, martelo forte. Muito obrigado. De nada. Como sempre, foi um prazer singular. Senhor. Horan foi procurar Katrina e a convenceu a trazer o jantar deles para o aterro norte, onde se manteve de vigia para quaisquer mensageiros que Orhin pudesse enviar. Eles comeram sobre uma toalha que Katrina abriu sobre a terra recém-empilhada, depois ficaram ali sentados juntos observando as sombras se alongarem e as estrelas começarem a aparecer no céu púrpura, acima da protuberância. Estou contente por estar aqui, disse ela, encostando a cabeça no ombro dele. De verdade? É bonito, e tenho você todo só para mim. Ela apertou o braço dele. Ele a puxou mais para junto de si, mas a sombra em seu coração se manteve lá. Não podia se esquecer do perigo que ameaçava a ela e ao filho deles. O conhecimento de que o maior inimigo se encontrava a apenas alguns quilômetros de distância queimava dentro dele. Horan não queria nada além de se levantar, correr até Urubai e matar Galbatorix. Mas era impossível, então sorriu e escondeu seu temor, do mesmo modo que sabia que ela estava escondendo o dela. Raios, Eragon, pensou consigo, é melhor você andar depressa, ou juro que vou assombrar você da sepultura. Capítulo 59. Conselho de Guerra. Durante o voo de Vroengard para Urubai, Saphira teve o caminho livre de tempestades e foi afortunada por um vento favorável que apressou seu progresso, pois os Eldunari disseram-lhe onde encontrar uma corrente de ar rápida, que segundo ele soprava quase todos os dias do ano. Além disso, os Eldunari também lhe forneceram reservas constantes de energia, de modo que ela nunca esmoreceu nem se cansou. Em resultado, a primeira cidade logo surgiu à vista no horizonte apenas 2 dias depois que partiram da ilha. 2 vezes durante a viagem, quando o sol estava mais intenso, Eragon pensou ter vislumbrado a entrada para o bolso de espaço onde os Eldunari flutuavam escondidos atrás de Saphira. Aparecia como um único ponto escuro, tão pequeno que não conseguia manter os olhos fixos nele por mais de um segundo. De início, pensou que fosse uma partícula de poeira, mas então reparou que o ponto nunca variava de distância de Saphira, e quando via estava sempre no mesmo lugar. Durante o voo, os dragões tinham, através de uma rótia, despejado lembrança após lembrança em Eragon e Saphira, uma cascata de experiências, batalhas vencidas e perdidas, amores, ódios, encantamentos, acontecimentos testemunhados por todo o reino, arrependimentos, realizações, ponderações relativas ao funcionamento do mundo. Os dragões possuíam milhares de anos de conhecimento e pareciam dedicados em dividir cada detalhe deles. Edames, protestara Eragon. Não poderemos nos lembrar de tudo, muito menos compreender. Não, disseram Marócia. Mas talvez se lembrem de alguns, e pode ser que sejam justamente o necessário para derrotar Galbatorix. Agora, deixe-nos continuar. A torrente de informações era acachapante. Por vezes, Eragon sentia como se estivesse se esquecendo de quem era, pois as lembranças dos dragões eram muito mais numerosas do que as suas. Quando isso acontecia, separava sua mente da deles e repetia seu verdadeiro nome até se sentir de novo seguro de sua identidade. As coisas de que ele e Saphira tomaram conhecimento os maravilharam e perturbaram, e muitas vezes os fizeram questionar suas próprias crenças. Mas ele nunca teve tempo de se deter nesses pensamentos, pois sempre havia outra lembrança para ocupar o lugar. Sabia que levaria anos para que pudesse começar a tomar consciência do que os dragões estavam lhe mostrando. Quanto mais aprendia a respeito dos dragões, mais os considerava assombrosos. Aqueles que tinham vivido milhares de anos eram estranhos em sua maneira de pensar e os mais velhos eram tão diferentes de Glaedra e Saphira quanto Glaedra e Saphira eram das Fangur nas montanhas Beor. Interagir com aqueles anciões era confuso e perturbador. Eles davam saltos, faziam associações e comparações que pareciam sem significado, mas que Eragon sabia fazerem sentido em algum nível mais profundo. Raramente conseguia compreender o que estavam querendo dizer, e os dragões mais velhos não se dignavam a se explicar em termos que pudesse compreender. Depois de algum tempo, Eragon se deu conta de que eles não conseguiam se expressar de outra maneira. Ao longo dos séculos, suas mentes tinham se modificado.
O que era simples e direto para ele, com frequência lhes parecia complicado, e o inverso também era verdadeiro. Sentia que ouvir seus pensamentos devia ser como ouvir os pensamentos de um deus. Há uma diferença, disse Safira, fungando. Qual? Ao contrário de deuses, nós tomamos parte nos acontecimentos do mundo. Talvez deuses escolham agir sem ser vistos. Então de que servem? Você acredita que dragões sejam melhores que deuses? Perguntou Eragon, achando graça. Depois que estamos plenamente desenvolvidos e maduros, sim. Que criatura é mais grandiosa que nós? Mesmo Galbatorix depende de nós para ter força. Isnirwal? Ela fulgou. Podemos nadar, mas elas não podem voar. O mais velho dos Eldunari, um dragão chamado Valder, que significava governante na língua antiga, falou diretamente com eles apenas uma vez. Dele, receberam uma visão de focos de luz se transformando em ondas de areia, e uma percepção de que tudo que parecia sólido era principalmente espaço vazio. Valder lhes mostrou um ninho de estorninhos adormecidos, e Eragon pôde sentir os sonhos lampejando em suas mentes, rápidos como o piscar de um olho. De início, a emoção de Valder era de desprezo, os sonhos dos estorninhos pareciam minúsculos, insignificantes e sem importância, mas logo o humor dele mudou e se tornou caloroso e simpático, e mesmo a menor das preocupações dos estorninhos cresceu em importância até parecer à altura das preocupações de reis. Valder se demorou na visão, como se quisesse se assegurar de que Eragon e Safira fossem lembrá-la em meio a todas as outras memórias. Eles, porém, não tinham certeza do que o dragão estava tentando dizer, e Valder se recusou a dar mais explicações. Quando afinal Urubain surgiu à vista, os Eldunari pararam de dividir suas lembranças com Eragon e Safira. Agora o melhor para você seria estudar o covil do inimigo, disse Umarotia. E assim fizeram, enquanto Safira descia em direção ao solo ao longo de muitos quilômetros. O que viram não os encorajou, nem o estado de espírito melhorou quando Glaedr se manifestou a respeito. Galbatorix construiu muito desde que nos expulsa deste lugar. Os muros não eram tão grossos nem tão altos em nosso tempo. Ao que Umarotia acrescentou, nem a Ilireia era tão pesadamente fortificada durante a guerra entre nosso rei e os elfos. O traidor cavou bem fundo e empilhou uma montanha de pedra sobre sua toca. Não sairá por vontade própria, creio. É como um texugo que se retirou para o fundo da toca e atacará qualquer um que tentar tirá-lo de lá. A 1,5 km para sudoeste da projeção murada e da cidade abaixo dela, ficava o acampamento dos Varden. Era significativamente maior do que Eragon se lembrava, o que o deixou confuso, mas logo percebeu que a rainha Slanzadi e seu exército finalmente tinham juntado forças com os Varden. Deu um pequeno suspiro de alívio. Mesmo Galbatorix temia a força dos elfos. Quando estavam a mais ou menos 6 quilômetros das tendas, os Eldunari ajudaram Eragon a estender o alcance de seus pensamentos até poder sentir a mente dos homens, anões, elfos e urgaus reunidos no acampamento. Seu toque foi leve demais para que alguém o notasse a menos que estivessem deliberadamente esperando por ele, e, no momento em que localizou a melodia particular e impetuosa que marcava os pensamentos de Blodar, estreitou o foco para tocar apenas o elfo. Blodgarm diz. So eu Eragon. O fraseado mais formal lhe pareceu natural depois de tanto tempo revivendo as experiências de outras eras. Matador de espectros. Está em segurança? Sua mente me parece muito estranha. Safira está com você? Está ferida? Algo aconteceu a Glaedr? Ambos estão bem, assim como eu. Então, a confusão de Blodar ficou evidente. Não estamos longe, interrompeu Eragon, mas nos escondemos de vista por hora. A imagem ilusória de Safira e minha ainda é visível para os que estão abaixo? Sim, matador de espectros. Temos Safira voando em círculo sobre as tendas a 1,5 km de altura. Por vezes a escondemos numa massa de nuvens, ou fazemos com que pareça que você e ela saíram para uma patrulha, mas não ousamos deixar Galbatorix pensar que partiram por muito tempo. Faremos as imagens de vocês voarem para longe agora, de modo que possa vir se juntar a nós sem despertar suspeitas. Não. Prefiro que espere e mantenha seus encantamentos por mais algum tempo. Matador de espectros? Não vamos voltar diretamente para o acampamento. Eragon olhou rapidamente para o solo. Há uma pequena colina a cerca de 3 quilômetros a sudoeste. Sabe qual é? Sim, posso vê-la. Safira vai aterrissar atrás dela. Providencie para que Arya, Jormundur, Horan, a rainha Slanzadi e o rei Orhin nos encontrem lá, mas certifique-se de que não saiam todos ao mesmo tempo do acampamento. Se puder ajudar a escondê-los, seria melhor. Você também deve vir. Como Quisser, matador de espectros, o que encontrou em... Não me pergunte. Seria perigoso pensar nisso aqui. Venha e contarei, mas não quero dar a resposta onde outros podem estar ouvindo. Compreendo. Nós nos encontraremos com você tão rapidamente quanto pudermos, mas pode demorar um pouco organizar as partidas corretamente. É claro. Tenho certeza de que o fará da melhor maneira. Eragon cortou a conexão entre eles e se recostou na cela. Sorriu ligeiramente ao imaginar a expressão de Blodar quando soubesse dos Eldunari. Com uma rajada de vento, Safira pousou na base da colina, assustando um rebanho de ovelhas, que saiu correndo e balido chorosamente. Fechando as asas, observou as ovelhas. Seria fácil apanhá-las, já que não podem me ver. Ela lambeu os beiços. Sim, mas onde ficaria o espírito esportivo nisso? Perguntou Eragon, soltando as tiras de suas pernas. Espírito esportivo não enche barriga. Não, mas você não está com fome, não é? A energia do Eldunari, embora insubstancial, havia suprimido o desejo dela de comer. Ela deixou escapar uma grande quantidade de ar no que pareceu um suspiro. Não, na verdade não. Enquanto esperavam, Eragon esticou os membros doloridos e comeu um almoço leve do que restava das provisões.
Sabia que Safira estava estendida no solo a seu lado, mas não podia vê-la. A presença dela era atraída apenas pela impressão sombreada de seu corpo sobre as folhas amassadas de relva, que deixavam uma concavidade de forma estranha. Ele não sabia porquê, mas aquela visão o divertia. Ao comer, contemplou os campos bonitos e agradáveis perto da colina, observando o movimento do ar nos talos de trigo e cevada. Longos muros de pedras empilhadas separavam os campos. Certamente, centenas de anos haviam se passado até que os fazendeiros locais pudessem ter retirado tantas pedras do solo. Pelo menos não tivemos esse tipo de problema no Vale Palancar, pensou. Um momento depois, uma das lembranças dos dragões lhe retornou à memória, e ele soube exatamente o quanto os muros eram velhos. Datavam do tempo em que os humanos tinham vindo viver nas ruínas da Ilireia, depois que os elfos derrotaram os guerreiros do rei Palancar. Ele podia ver, como se tivesse estado lá, as fileiras de homens, mulheres e crianças, catando os campos recém-arados e carregando as pedras que encontravam para onde deveriam ficar os muros. Depois de algum tempo, Eragon permitiu que a memória se apagasse e abriu a mente para o ir e vir de energia ao redor deles. Ouviu os pensamentos dos camundongos na relva e das minhocas na terra e dos passarinhos que esvoaçavam ao alto. Era ligeiramente arriscado, pois poderia acabar denunciando a presença deles a quaisquer feiticeiros inimigos que estivessem próximos, mas preferia saber quem e o que o circundava, de modo que ninguém pudesse atacá-los de surpresa. Assim, ele percebeu a aproximação de Arya, Lodar e da rainha Islanzadi, e não se alarmou quando o som de suas passadas aproximou-se de onde estava, vindo do lado oeste da colina. O ar ondulou como água e os 3 elfos apareceram diante dele. A rainha Islanzadi estava à frente, régia como sempre. Vestia um corcelete de placas de armadura de escamas de ouro, com um elmo cravejado de joias na cabeça, e uma capa vermelha com debrum branco presa ao redor dos ombros. Sua espada longa e estreita pendia da cintura fina. Empunhava uma lança de lâmina branca e um escudo em forma de folha de pinheiro, de bordas serrilhadas como uma folha. Arya também estava em trajes luxuosos de combate. Trocara as roupas escuras habituais por um corcelete como o de sua mãe, embora o de Arya fosse cisa de aço simples e não ouro, e usava um elmo enfeitado com trabalho de nó em relevo na testa, um protetor de nariz e um par de asas de águia estilizadas que se projetavam para trás de sua têmpora. Comparado ao esplendor dos trajes de Islanzadi, ou da Arya era sombrio, e talvez por isso mais mortífero. Juntas, mãe e filha pareciam um par de espadas combinadas, uma adornada para exibição, a outra, pronta para o combate. Como as duas mulheres, Brodar usava uma camisa de escamas de armadura, mas sua cabeça estava descoberta e não portava nenhuma arma, exceto pela pequena faca no cinto. Mostre-se, Eragon matador de espectros, disse Islanzadi, olhando para o ponto onde ele estava. Eragon retirou o encantamento que o escondia e a Safira, fazendo uma reverência para a rainha dos elfos. Ela passou os olhos escuros sobre ele, examinando-o como se fosse um precioso cavalo de tiro. Ao contrário de antes, ele não teve dificuldade de sustentar seu olhar. Você melhorou, matador de espectros, a rainha comentou, depois de alguns segundos. Ele fez uma segunda mesura, mais breve. Obrigado, majestade. Como sempre, o som da voz dela o emocionou. Parecia pulsar com magia e música, como se cada palavra fosse parte de um poema épico. Tamanho elogio significa muito vindo de alguém sábio e belo como a senhora. Islanzadi deu uma risada, mostrando os dentes longos, e a colina e os campos ecoaram com o som de seu riso. E você também se tornou eloquente. Você não tinha me contado que ele havia se tornado tão galante, Arya. Um leve sorriso iluminou o rosto de Arya. Ele ainda está aprendendo. Então, disse para Eragon, é bom ver você de volta são e salvo. Os elfos dirigiram várias perguntas a ele, Safira e Glaedr, mas os 3 se recusaram a dar respostas até que os outros chegassem. Mesmo assim, Eragon achava que os elfos tinham percebido algum sinal da presença dos Eldunari, por vezes olhando na direção dos corações, ainda que não de forma consciente. Orik foi o próximo a vir se juntar a eles. Veio cavalgando do sul em um pônei desgriado que estava suando e arfando. Alô, Eragon! Alô, Safira! Exclamou o rei anão, levantando o punho. Ele desceu de sua montaria exausta, se aproximou pesadamente e tomou Eragon em um forte abraço, batendo em suas costas. Quando tinham acabado os cumprimentos, e Orik tinha dado uma esfregadela no focinho de Safira, que a fez ronronar, Eragon perguntou, onde estão seus guardas? Orik gesticulou por cima do ombro, trançando suas barbas junto a uma casa de fazenda a 1,5 km a oeste daqui, e nada contentes com isso, imagino. Eu confiaria em cada um deles, são meus companheiros de clã, mas Blodar disse que eu deveria vir sozinho, e assim fiz. Agora me diga, por que todo esse segredo? O que descobriu em Vroengard? Terá de esperar pelos outros membros de nosso conselho para saber, respondeu Eragon. Mas estou contente por revê-lo. E deu uma palmada no ombro de Orik. Horan chegou a pé pouco depois, carrancudo e empoeirado. Apertou o braço de Eragon e lhe deu as boas-vindas, mas o puxou para um lado e disse, você pode impedi-los de nos ouvir? Com o queixo indicou Orik e os elfos. Eragon levou apenas alguns segundos para lançar um encantamento que os protegia de curiosos. Feito. Separou também sua mente da de Glaedr e dos outros Eldunari, embora não de Safira. Horan assentiu e olhou para os campos ao longe. Tive um desentendimento com o rei Orhin na sua ausência. Desentendimento? Como assim? Ele estava sendo tolo, e eu disse isso a ele. Imagino que ele não tenha reagido bem. Podemos dizer isso. Ele tentou me acertar com a espada. Ele o quê? Consegui me defender antes que pudesse me acertar, mas se tivesse feito o que queria, teria me matado. Oren? Eragon teve dificuldade de imaginar o rei fazendo semelhante coisa. Você o feriu muito?
Pela primeira vez, Horan sorriu, uma breve expressão que rapidamente desapareceu sob a barba. Eu o assustei, o que pode ser pior. Eragon resmungo e apertou o punho de Brizinger. Então se deu conta de que ele e Horan estavam espelhando a postura um do outro. Ambos tinham as mãos em suas armas e ambos apoiavam o peso na perna oposta. Quem mais sabe disso? Jormundur, ele estava presente, e a quem mais Orhin tiver contado. Franzindo o senho, Eragon começou a andar de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. O momento não poderia ser pior. Eu sei. Não deveria ter sido tão áspero com Orhin, mas ele estava se preparando para enviar saudações reais para Galbatorix e outros absurdos. Teria posto todos nós em perigo. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Você teria feito o mesmo. Talvez sim, mas isso só torna as coisas mais difíceis. Agora sou o líder dos Varden. Um ataque contra você ou quaisquer outros guerreiros sob meu comando é o mesmo que um ataque contra mim. Orhin sabe disso, e sabe que somos parentes de sangue. Poderia ter atirado uma luva contra meu rosto. Ele estava bêbado, disse Hora. Não tenho certeza de que estivesse pensando nisso quando puxou a espada. Eragon viu Arya e Bodar lançando-lhe olhares curiosos. Ele parou de andar e deu as costas a eles. Estou preocupado com Caitriona, acrescentou Hora. Se Orhin estiver com raiva suficiente, poderia mandar seus homens me atacar ou a ela. De qualquer maneira, ela poderia sair ferida. Jormundur já postou um guarda diante de nossa tenda, mas não é proteção suficiente. Eragon sacudiu a cabeça. Orhin não ousaria feri-la. Não? Ele não pode atacar você, e não tem estômago para me confrontar diretamente, de modo que o que resta é uma emboscada. Facas na escuridão. Matar Caitriona seria uma maneira fácil de se vingar. Duvido que Orhin lance mão de facas na escuridão, ou de ferir Caitriona. Mas você não pode afirmar com certeza. Eragon pensou por um momento. Lançarei alguns encantamentos sobre Caitriona para mantê-la segura, e informarei Orhin de que os lancei. Isso deverá deter qualquer plano que possa ter. A tensão de Horan pareceu se esvair. Eu apreciaria isso. Também darei a você algumas novas proteções. Não, guarde sua força. Posso cuidar de mim mesmo. Eragon insistiu, mas Horan continua a recusar. Por fim, Eragon usou de mais veemência. Raios. Escute-me. Estamos à beira de entrar em combate com os homens de Galbatorix. Você tem de ter alguma proteção, no mínimo contra magia. Vou lhe dar defesas, quer você goste ou não, de modo que é melhor você sorrir e me agradecer por elas. Horan olhou para ele furioso, então rosnou e levantou as mãos. Está bem, como quiser. Você nunca soube quando era sensato desistir. Ah, e você sabe? Uma risadinha se elevou das profundezas da barba de Horan. Suponho que não. Acho que é defeito de família. Entre Bro e Garros, não sei quem era o mais teimoso. Era meio pai, disse Horan. Bro era tão. Não, você tem razão. Era Geralt. Eles trocaram sorrisos, recordando a vida na fazenda. Então Horan mudou de posição e lançou um estranho olhar de soslaio para Eragon. Você me parece diferente de antes. Pareço, Simpris. Parece mais seguro de si. Talvez seja porque me compreendo melhor do que antes. Para isso Horan não teve resposta. Meia hora mais tarde, Jormundur e o rei Orhin apareceram cavalgando juntos. Eragon cumprimentou Orhin tão educadamente quanto antes, mas Orhin respondeu com uma saudação seca e evitou seu olhar. Mesmo a uma distância de vários metros, Eragon podia sentir o cheiro do vinho em seu hálito. Depois de estarem todos reunidos diante de Saphira, Eragon começou. Primeiro, fez todos jurar em segredo na língua antiga. Então, explicou o conceito de Eldunari para Orik, Horan, Jormundur e Orhin, e relatou uma breve história dos corações semelhantes a pedras preciosas dos dragões com os cavaleiros e Galbatorix. Os elfos pareceram incomodados com a disposição de Eragon de falar sobre os Eldunari diante dos outros, mas ninguém protestou, o que o satisfez. Ele tinha conquistado pelo menos aquela confiança. Orik, Horan e Jormundur reagiram com surpresa, incredulidade e dúzias de perguntas. Horan, em particular, adquiriu um brilho intenso no olhar, como se a informação lhe tivesse dado uma série de novas ideias sobre como matar Galbatorix. O tempo todo, Orhin se mostrou mal-humorado e permaneceu exageradamente não convencido da existência dos Eldunari. No final, a única coisa que calou suas dúvidas foi quando Eragon retirou o coração dos corações de Glaedr do alforge e apresentou o dragão aos quatro. O espanto reverente que demonstraram ao conhecer Glaedr gratificou Eragon. Mesmo Orhin pareceu impressionado, embora, depois de trocar algumas palavras com o dragão, tivesse virado para Eragon e perguntado: Nazuada sabia disso? Sim. Contei a ela em Fenster. Como Eragon esperava, a admissão desagradou Orhin. Mais uma vez, vocês dois escolheram me ignorar. Sem o apoio de meus homens e os alimentos de minha nação, os Varden não teriam tido nenhuma esperança de confrontar o Império. Sou o soberano governante de um dos únicos 4 países da Alagaesia. Meu exército constitui uma parte considerável das nossas forças, e nenhum de vocês considerou apropriado me informar disso. Antes que Eragon pudesse responder, Orik se adiantou. Eles também não me contaram nada, Orhin, trovejou o rei anão. E meu povo ajudou os Varden por mais tempo do que o seu. Não deveria tomar isso como ofensa. Eragon e Nazuada fizeram o que acharam que era melhor para a causa, não quiseram desrespeitar ninguém. Orhin fez cara feia e pareceu que continuaria a discutir, mas Glaedr impediu, dizendo: eles fizeram o que pedi, rei dos surdos. Os Eldunari são o maior segredo de nossa raça, e não o revelamos a outros levianamente, mesmo a reis. Por que decidiram fazê-lo agora? Perguntou Oren. Poderia ter ido para o combate sem se revelar.
Em resposta, Eragon relatou a história da viagem deles a Vroengard, inclusive o encontro com a tempestade no mar e a visão que tinham tido no topo das nuvens. Arya e Blodar pareceram os mais interessados naquela parte da história, Orik, o mais incomodado. Barzu, mas parece ter sido uma experiência horrível, disse. Tremoso de pensa. A terra é o lugar apropriado para um anão. Não o céu. Concordo, disse Saphira, o que fez Orik fazer uma careta desconfiada e torcer as pontas trançadas de sua barba. Retomando o relato, Eragon contou como ele, Saphira e Glaedr tinham entrado no cofre das almas, mas não disse que isso havia exigido seus verdadeiros nomes. Quando afinal revelou o que o cofre continha, houve um momento de silêncio chocado. Abram suas mentes, pediu Eragon. Um momento depois, sussurros pareceram encher o ar, e o cavaleiro sentiu a presença de Marotia e dos outros dragões escondidos rodeando-os. Os elfos cambalearam, e Arya caiu sobre um joelho, apertando uma mão contra o lado da cabeça como se tivesse sido golpeada. Orik deu um grito e olhou ao redor, apavorado. Horan, Jormundur e Orhin pareceram estupefatos. A rainha Islanzadi se ajoelhou, adotando uma postura muito semelhante à de sua filha. Em sua mente, Eragon a ouviu falar com os dragões, cumprimentando muitos pelo nome e dando-lhes as boas-vindas como se fossem bons amigos. Blodar fez o mesmo, e por vários minutos um frêmito de pensamentos foi trocado entre os dragões e aqueles reunidos na base da colina. A cacofonia mental foi tão grande que Eragon se protegeu dela e se retirou para sentar numa das patas dianteiras de Saphira, esperando o barulho diminuir. Os elfos pareciam os mais afetados pela revelação. Blodar olhava fixo para o ar com uma expressão de felicidade e encantamento. Arya continuava de joelhos. Eragon pensou ter visto uma linha de lágrimas em cada uma de suas faces. Islanzadi sorria com uma radiância triunfante. Pela primeira vez desde que a conhecera, achou que ela estava realmente feliz. Orc-se sacudiu e despertou de su devanio. Olhando para Eragon, disse, pelo martelo de Morgothal, isso dá uma nova feição às coisas. Com a ajuda deles, podemos realmente conseguir matar Galbatorix. Você não achava que pudéssemos antes? Perguntou Eragon em voz mansa. É claro que achava. Só que não tanto quanto agora. Horan se sacudiu, como se despertando de um sonho. Eu não. Eu sabia que você e os elfos lutariam o mais duramente que conseguissem, mas não acreditava que pudessem vencer. Ele encarou o olhar de Eragon. Galbatorix derrotou tantos cavaleiros, e você é apenas um, e não tão velho. Não parecia possível. Eu sei. Mas, agora, uma expressão feroz dominou o olhar de Horan. Agora nós temos uma chance. É verdade, disse Jormundur. E pense só, não temos mais que nos preocupar tanto com Murtagh. Ele não é rival à sua altura, se você estiver com os dragões. Eragon bateu os calcanhares contra a perna de Saphira e não respondeu. Ele tinha outras ideias. Além disso, não gostava de considerar ter de matar Murtagh. Então Orhin se manifestou. O Marotia diz que vocês elaboraram um plano de batalha. Pretende nos contar Matador de Espectros? Eu também gostaria de ouvi-lo, disse Islanzadi em um tom mais gentil. E eu também, disse Orik. Eragon os encarou por um momento, mas assentiu. Para Islanzadi diz. Seu exercito está pronto para lutar? Esperamos muito por nossa vingança, não precisamos esperar mais. E o nosso? Pergunta Eragon, dirigindo as palavras para Oren, Jormundur e Orik. Meus Knurlão estão ávidos pela batalha, proclamou Orik. Jormundur olhou para o rei Oren. Nossos homens estão cansados e com fome, mas a vontade deles está impávida. Os Urgaus também? Também. Então atacaremos. Quando? Perguntou Oren. Ao raiar do dia. Por um momento, ninguém falou. Horan quebrou o silêncio. Fácil dizer, difícil de fazer. Como? Eragon explicou. Quando acabou, houve outro silêncio. Horan se agachou e começou a desenhar na terra com a ponta do dedo. É arriscado. Mas ousado, disse Orik. Muito ousado. Não existem mais caminhos seguros, disse o cavaleiro. Se pudermos apanhar Galbatorix despreparado, mesmo que só um pouquinho, poderia ser o suficiente para virar a balança para nosso lado. Jormundur coçou o queixo. Por que não matar Murtagh primeiro? Essa é a parte que não compreendo. Por que não acabar com ele Thor enquanto temos a chance? Porque então, respondeu Eragon, Galbatorix saberia da existência deles. E ele gesticulou na direção onde os Eldunari escondidos flutuavam. Perderíamos a vantagem da surpresa. E a criança? Perguntou Oren Experiment. O que faz você acreditar que ela fará sua vontade? Nunca fez antes. Desta vez fará, prometeu Eragon, com mais confiança do que sentia. O rei fungou, não convencido. Então Islanzadi falou. Eragon, é uma coisa grandiosa e terrível o que você propõe. Está disposto a fazer isso? Pergunto não porque duvide de sua dedicação ou bravura, mas porque isso só deve ser tentado depois de muita reflexão. De modo que repito, você está disposto a fazer isso, mesmo sabendo qual pode ser o custo? Eragon não se levantou, mas permitiu que um toque de aço entrasse em sua voz. Estou. Deve ser feito e é a nós que cabe a tarefa. Qualquer que seja o custo, não podemos recuar agora. Como sinal de sua concordância, Saphira abriu as mandíbulas alguns centímetros e as fechou com um estalo, pontuando o fim da frase dele. Islanzadi virou o rosto para o fel. E você e aqueles por quem fala aprovam isso, o Marotia Elda? Aprovamos, respondeu o dragão branco. Então aqui vamos nós, murmurou Horan. Capítulo
Capítulo 60. Uma questão de dever. Os 10, inclusive o Marotia, continuaram a conversar por mais uma hora. Orrin precisou ser convencido, e havia numerosos detalhes a decidir. Questões de tempo, localização e sinalização. A menos que você ou Saphira tenham objeções, eu os acompanharei amanhã, disse Arya, e Eragon ficou aliviado ao ouvi-la. Ficaremos contentes por ter sua companhia, respondeu. Slanzari se impertiga. O que bem faria isso? Seus talentos são necessários em outra parte, Arya. Brodar e os outros feiticeiros que designei para acompanhar Eragon e Saphira são mais versados em magia que você e também mais experientes em combate. Lembre-se de que lutaram contra os renegados, ao contrário de muitos, viveram para contar a história. Vários dos membros mais velhos de nossa raça se apresentariam como voluntários para ocupar seu lugar. Seria egoísta insistir em ir para Urubain quando existem outros mais bem preparados para a tarefa que estão disponíveis e próximos. Creio que ninguém é tão bem preparado para a tarefa quanto Arya, disse Eragon com calma. E, além de Saphira, não existe mais ninguém que eu prefira ter a meu lado. Slanzadi manteve o olhar em Arya e disse para Eragon, você ainda é muito jovem, matador de espectros, e está permitido que suas emoções turvem seu julgamento. Não, Moi, disse Arya. É a senhora que está permitido isso. Ela se aproximou de Slanzadi com passadas longas e graciosas. Está certa quando diz que existem outros mais fortes, mais sábios e mais experientes do que eu. Mas fui eu que transportei o ovo de Saphira pela Lagaisia. E o que ajudei a salvar Eragon do espectro Durza. E eu, com a ajuda de Eragon, que matei o espectro Varalgen Fenster. Como Eragon, agora sou uma matadora de espectros, e a senhora sabe que jurei servir meu povo há muito tempo. Quem mais de nossa raça pode dizer isso? Mesmo se eu quisesse, não daria as costas a essa tarefa. Preferiria more. Estou tão preparada para esse desafio quanto qualquer de nossos anciões, pois foi a isso que devotei minha vida inteira, do mesmo modo que Eragon. E sua vida inteira até agora é tão curta, disse Slanzadi. Ela pôs a mão no rosto de Arya. Você se devotou a matar Galbatorix todos esses anos desde a morte de seu pai, mas conhece pouco as alegrias que a vida pode proporcionar. E em todos esses anos, passamos tão pouco tempo juntas, um punhado de dias salpicados ao longo de um século. Foi só depois que trouxe Saphira e Eragon para Elesmera que começamos a conversar mais uma vez, como uma mãe e uma filha devem fazer. Não quero perdê-la tão brevemente, Arya. Não escolhi me manter afastada, respondeu Arya. Não, disse Slanzadi, e retirou a mão. Mas escolheu deixar do Veldenvarden. A expressão dela se suavizou. Não quero discutir, Arya, compreendo que você considere isso seu dever, mas, por favor, por mim, não pode permitir que outra pessoa ocupe seu lugar? Arya baixou o olhar e ficou em silêncio por algum tempo antes de voltar a falar. Não posso permitir que Eragon e Saphira partam sem mim, do mesmo modo que a senhora não pode permitir que seu exército marche para a batalha sem a senhora no comando. Não posso. A senhora aceitaria que eu fosse chamada de covarde? Os membros de nossa família não dão as costas ao que tem de ser feito. Não me peça para ficar coberta de vergonha. Eragon achou que o brilho nos olhos de Slanzadi se assemelhava muito a lágrimas. Sim, mas lutar contra Galbatorix. Se está tão temerosa, disse Arya, mas não sem gentileza, venha comigo. Não posso. Tenho de ficar e comandar minhas tropas. E eu tenho de ir com Eragon e Saphira. Mas lhe prometo, não vou morrer. Arya pôs a mão no rosto de Slanzadi do mesmo modo que sua mãe tinha feito com ela. Não vou morrer. E repetiu a frase, desta vez na língua antiga. A determinação dela impressionou Eragon. Dizer o que tinha dito na língua antiga significava que ela acreditava naquilo absolutamente. Slanzadi também pareceu impressionada, e também orgulhosa. Ela sorriu e beijou Arya uma vez em cada face. Vá com minhas bênçãos. E não corra mais riscos do que precisar. Nema senhora. E as duas se beijaram. Enquanto se separavam, Slanzadi se dirigiu a Eragon e Saphira. Cuidem dela, eu lhes imploro, pois ela não tem um dragão nem o Zeldunari para protegê-la. Nós cuidaremos, responderam Eragon e Saphira na língua antiga. Depois de acertarem o que precisava ser acertado, o conselho de guerra se dissolveu e seus membros começaram a se dispersar. De onde estava sentado junto de Saphira, Eragon observou os outros circularem. Nenhum dos dois fez qualquer esforço para se mover. Saphira permaneceria escondida atrás da colina até o ataque. Ele pretendia esperar até escurecer para entrar no acampamento. Orak foi o segundo a partir depois de Roran. O rei anão veio até junto de Eragon e lhe deu um vigoroso abraço de despedida. Ah, eu gostaria de ir com vocês, disse ele, os olhos sérios acima da barba. E eu gostaria que viesse conosco, respondeu Eragon. Bem, nos veremos depois para brindar a vitória com barris de hidromel, certo? Vou esperar ansioso. Eu também, completou Saphira. Orak sente com firmeza. Então está resolvido. É melhor não deixarem Galbatorix levar a melhor sobre vocês, ou serei obrigado a marchar para socorrê-los. Seremos cuidadosos, retrucou Eragon com um sorriso. Espero que sim, porque duvido que eu possa fazer mais do que dar um beliscão no nariz de Galbatorix. Isso eu gostaria de ver, disse Saphira. Orik se despediu em voz rouca. Que os deuses cuidem de você, Eragon, e de você também, Saphira. E de você, Orik, filho de Trifk. Então, Orik deu uma palmada no ombro de Eragon e saiu andando pesadamente para o arbusto onde tinha amarrado o pônei. Quando Slanzadi e Blodar partiram, Arya ficou. Ela estava entretida numa conversa séria com Jormundur, de modo que Eragon não prestou atenção. Mas Jormundur saiu cavalgando e Arya ainda ficou por ali, o que o fez perceber que ela queria conversar com eles a sós. Depois que todos os outros tinham ido embora, então, ela se dirigiu para ele e Saphira.
Algo aconteceu com vocês fora daqui, algo a respeito do qual não queriam falar na frente de Orhin e Jormundur, ou minha mãe. Por que pergunta? Por quê? Ela hesita. Vocês parecem mudados. Foram os Eldunari, ou tem a ver com a experiência na tempestade? Eragon sorriu por conta daquela percepção. Ele consultou Saphira e, quando ela aprovou, ele respondeu. Nós descobrimos nossos verdadeiros nomes. Os olhos de Arya se arregalaram. Descobriram? Ficaram contentes com eles? Em parte, disse Saphira. Descobrimos nossos verdadeiros nomes, repetiu Eragon. Vimos que a Terra é redonda. E, durante o voo para cá, o Marotia e os outros Eldunari dividiram muitas de suas lembranças conosco. Ele se permitiu um sorriso enviesado. Não posso dizer que compreenda todas, mas fazem com que as coisas pareçam diferentes. Compreendo, murmurou Arya. Você acha que a mudança é para melhor? Acho. A mudança em si não é boa nem ruim, mas o conhecimento é sempre útil. Foi difícil descobrir seus verdadeiros nomes? Ele lhe contou como tinham feito aquilo, e sobre as estranhas criaturas que encontraram na ilha de Vroengard, o que lhe interessou muitíssimo. Ao falar, Eragon teve uma ideia que ressoou forte demais em seu íntimo para que ele a ignorasse. Explicou a Saphira, e mais uma vez ela lhe deu permissão, embora com mais relutância que antes. Você tem que fazer isso, perguntou. Tenho. Então faça o que quiser, mas só se ela concordar. Quando eles acabaram de falar sobre Vroengard, ele olhou para Arya bem nos olhos e perguntou. Você gostaria de ouvir meu verdadeiro nome? Eu gostaria de lhe dizer. A oferta pareceu chocá-la. Não. Você não deve dizê-lo a mim nem a mais ninguém. Especialmente quando estamos tão perto de Galbatorix. Ele poderia roubá-lo de minha mente. Além disso, você só deve dar seu verdadeiro nome para alguém em quem confiar acima de todos os outros. Confio em você. Eragon, mesmo quando nós elfos trocamos nossos verdadeiros nomes não o fazemos antes de nos conhecermos há muitos, muitos anos. O conhecimento que eles fornecem é pessoal demais, íntimo demais, para se dizer levianamente, e não existe maior risco que contá-lo a alguém. Quando você disse o verdadeiro nome a alguém, você põe tudo nas mãos dessa pessoa. Eu sei, mas pode ser que nunca mais tenha chance de fazer isso. Esta é a única coisa que tenho para dar, e gostaria de dar a você. Eragon, o que você está propondo? Isso é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode dar a outra. Eu sei. Um calafrio sacudiu o corpo de Arya, então ela pareceu se recolher dentro de si. Ninguém nunca me ofereceu uma dádiva assim antes, disse ela depois de algum tempo. Estou honrada por sua confiança, Eragon, e compreendo quanto significa para você, mas não, tenho de declinar. Seria errado fazer isso e errado aceitar apenas porque amanhã poderemos estar mortos ou escravizados. O perigo não é motivo para agir tolamente, por maior que seja. Eragon inclinou a cabeça. Os motivos dela eram bons e ele respeitaria sua decisão. Muito bem, como quiser, respondeu. Obrigada, Eragon. Um momento se passou. Você alguma vez disse seu verdadeiro nome a alguém? Perguntou ele, então. Não. Nem mesmo a sua mãe? Arya torceu os lábios. Não. Você sabe qual é? É claro. Porque penso o contrário. Ele deu de ombros. Não penso. Apenas não tinha certeza. O silêncio caiu entre eles. Então ele disse. Como você descobriu seu verdadeiro nome? Arya ficou calada por tanto tempo que ele começou a pensar que se recusaria a responder. Então, ela respirou fundo. Foi alguns anos depois de deixar do Veldenvarden, disse, quando finalmente havia me acostumado com meu papel entre os Varden e os anões. Faulin e meus outros companheiros estavam fora e eu tinha muito tempo para mim mesma. Passei a maior parte desse tempo explorando Trogein, vagueando pelos recônditos vazios da cidade-montanha, onde os outros raramente pisavam. Trogein é maior que a maioria das pessoas se dá conta, e há muitas coisas estranhas dentro dela. Aposentos, pessoas, criaturas, artefatos esquecidos. Perambulando, eu refleti, e acabei por me conhecer melhor do que me conhecia antes. Um dia descobri um aposento em um lugar alto em Trogein. Duvido que consiga localizá-lo novamente, mesmo se tentasse. Um raio de sol parecia banhá-lo, embora o teto fosse sólido. No centro, havia um pedestal, e sobre ele crescia uma única flor. Não sei que tipo de flor era, nunca tinha visto uma semelhante e nunca mais vi depois. As pétalas eram púrpura, mas o meio do botão era como uma gota de sangue. Havia espinhos no talo, a flor exalava o mais maravilhoso dos perfumes e parecia zumbir com uma melodia só sua. Foi uma coisa espantosa e improvável. Fiquei naquele aposento, olhando para a flor por mais tempo do que consigo me lembrar, e foi então que finalmente consegui pôr em palavras quem eu era e quem sou. Eu gostaria de ver essa flor algum dia. Quem sabe você verá. Arya olhou na direção do acampamento dos Varden. Devo ir. Há muito ainda por fazer. Ele assentiu. Vemos você amanhã. Amanhã. Arya começou a se afastar. Depois de alguns passos, ela parou e olhou para trás. Estou contente por Saphira ter escolhido você como cavaleiro, Eragon. E estou orgulhosa por ter lutado ao seu lado. Você se tornou mais do que qualquer um de nós ousava esperar. Saiba disso, não importa o que acontecer amanhã. Ela retomou a caminhada e logo desapareceu ao redor da curva da montanha, deixando-o sozinho com Saphira e o Eldunari.